Mike nunca superou completamente o desaparecimento de seu irmão gêmeo quando eles tinham 12 anos. Quase 30 anos depois, ele decide voltar à sua cidade natal para investigar acontecimentos estranhos relacionados a um programa de TV infantil que pode ter a ver com o sumiço do Mano. E aí, tecnólogo, tá ok? O recap de hoje tá sinistro, literalmente. É que eu vou falar da série antológica Channel Zero, que foi lançada em 2016. A cada temporada, a gente acompanha uma trama de aterrorizante diferente, baseada em creepypastas, aquelas histórias de terror super popular da internet. Então, se você quer gelar a espinha, bora pro nosso recap. Mike Painter é um cara meio problemático. O irmão gêmeo dele, desapareceu quando eles eram moleques e o cara nunca superou isso. Mesmo sem nunca saber o que aconteceu com o irmão, Mike teve que seguir com a vida. Ele se tornou psicólogo infantil e tá num programa de TV falando sobre um livro que acabou de lançar. A entrevista tá indo bem até o apresentador perguntar o que aconteceu com o irmão de Mike, o Ed. Isso faz ele dar uma pausa antes de explicar que em 1988 houve uma série Uma Galera indo de arrasta para cima em Iron Hill, em Ohio, a cidade natal deles. 5 crianças foram vítimas do serial killer, sendo que o Ed foi o último a desaparecer e nunca foi encontrado. Por causa do perigo, Mike foi enviado para morar com outros familiares fora da cidade e nunca mais voltou para Iron Hill. Pouco depois, o apresentador coloca um telefone na mesa com um menino de 12 anos na linha. A família dele passou recentemente por uma tragédia e ele ligou para falar com o Mike. Já o apresentador quer que Mike mostre ao vivo como ele faz o trabalho de psicólogo infantil. O Mike fica de chocado com o pedido, olhando para as pessoas ao redor sem acreditar naquilo. Mesmo assim, ele se apresenta e pergunta se o menino quer conversar. O moleque não fala nada e pelo fone só dá para ouvir um som de estática fraco que deixa Mike ansioso. De repente, o menino ri de um jeito e faz uma pergunta que pega o Mike desprevenido. Ele pergunta por que Mike tem medo de voltar para casa. Já com medo dessa conversa, Mike bate o telefone no ganho e encerra a chamada. Quando ele olha para as pessoas ao redor, percebe que todos os viraram manequins. O telefone começa a tocar e o apresentador pergunta por que Mike tem medo de voltar para casa. De repente, a imagem corta para uma criatura feita de galhos e ramos em chamas passando por um corredor. Mas aparentemente foi tudo um sonho. Naquela manhã, Mike acorda na cama, pega seu relógio que está na mesa de cabeceira, ao lado de uma foto da família, e depois dirige para Iron Hill. No caminho, ele vai lembrando de momentos da infância, quando Ed ainda estava vivo. Chegando na casa onde morava na infância, Mike encontra sua mãe, Marla, e uma menininha chamada Katie. Dentro da casa, Mike vê fotos de Marla com seus alunos de piano espalhadas pela casa, mas não tem nenhuma foto dele ou de Ed. Nesse mesmo dia, ele visita Gary, um amigo de infância, que agora é o xerife da cidade. Ele vai lá para saber se pode dar uma olhada nos arquivos dos assassinatos ocorridos em 1988. Ele quer investigar umas coisas sobre os casos, porque ainda lembra dos corpos das crianças pendurados em uma árvore. Gary diz que se faz 28 anos que esses casos aconteceram, mas Mike insiste, mencionando um fato estranho sobre a galera indo ver se no céu tem pão. Aquelas crianças estavam sem dentes. O xerife então pede porque ele quer ver esses documentos depois de tanto tempo. Mike responde que é pesquisa para um livro que ele está escrevendo. Gary aceita entregar os arquivos, mas só se o Mike se juntar com ele, sua esposa Jessica e outros velhos amigos para um jantar em sua casa. Então, naquela noite, ele vai até a casa de Gary se reunir com a antiga galera. Do nada, a TV fica estática e começa a mostrar imagens perturbadoras entre os quadros. Quando tá voltando do banheiro, Mike encontra Kate parada num corredor. Ele puxa conversa com a menininha, dizendo que é amigo dos pais dela, mas Kate sinaliza que precisam ficar quietos e olha para a TV, que tá com a tela preta. Minutos depois, Mike volta para a mesa onde estão os adultos e pergunta se eles lembram de um programa de TV chamado Candle Cove. Jessica lembra e Mike comenta que ele durou 2 meses, setembro e outubro de 1988. Ele diz também que Kate acabou de falar que estava assistindo o mesmo programa. As coisas parecem estar calmas por enquanto, mas ainda tem muito terror para rolar nessa história. Mas antes de voltar para a vida do Mike, deixa seu like maneiro nesse vídeo. Também aproveita e se inscrever aqui no canal, assim você conhece mais filmes e séries incríveis. Pronto!
Agora, vamos voltar para a série. A galera ainda tá falando sobre Candle Cove. Jessica fala que assistir ao programa fazia ela ter pesadelos, e Tim lembra de um personagem chamado Jawbone, que era um esqueleto com um manto e chapéu preto. Já a lembrança que Mike tem do programa não é das melhores. Ele via o programa encolhido em um canto e assustado. Toda essa conversa sobre Candle Cove deixa ele perturbado, então o cara agradece pelo jantar e aproveita para se mandar dali. No caminho para casa, Mike vê umas árvores que fazem ele lembrar de Ed. Com essa memória, a gente é levado para 1988, vendo Ed, Mike e Gary com ferimentos nos rostos enquanto caminham em direção a Gene, irmão de Tim. Ele já chega cheio de marra, os dois trocam insultos e depois começam a brigar. Gene é maior, então consegue prender Ed no chão e manda Gary segurar o braço do menino. Claramente, Gene é um valentão e pergunta pro Ed se seu irmão gêmeo pode sentir sua dor, aí quebra o dedo da mão dele. Sem poder fazer nada para ajudar o irmão, Mike fica chorando vendo tudo acontecer. Finalmente, Gene solta Ed, que corre segurando a mão machucada, enquanto Mike encara Gary com um olhar desapontado. Pelo menos o Gary tem a decência de parecer culpado pelo que fez. Em casa, Mike encontra o irmão chorando na frente da TV e pede desculpas por não ter ajudado. De repente, a TV liga sozinha, mostrando estática, e depois começa a passar um episódio de Candle Cove. No presente, Mike está deitado na cama quando a TV liga sozinha. Ele levanta para desligar, mas aí ouve a voz do Ed chamando seu nome do canto e quando se vira para olhar, Jawbone está parado ali. Na mesma hora, o Mike se lembra de ter estado naquela mesma posição quando era criança, encurralado e com medo do personagem. Na manhã seguinte, Marla vê Mike do lado de fora da casa, olhando para o rio. No café da manhã, enquanto conversa com a mãe, fala sobre ser sonâmbulo e a Marla diz que o Ed também era. Ela também espera que estar em casa ajude Mike a dormir melhor, já que ele tem tido muitos pesadelos. Segundos depois, Mike vê um homem de jaqueta marrom na floresta olhando para dentro da casa. Marla acha que é só alguém curtindo um passeio na natureza, mas Mike fica desconfiado porque o cara só ficou lá, parado. Em outro lugar da cidade, Jessica vai acordar a filha, mas Kate não tá no quarto. Mais tarde, Mike tá num restaurante, conversando com sua antiga professora de inglês, a senhora Booth, quando Jessica chega procurando por ele. Em seguida, ele acompanha Jessica e vários policiais até a floresta para procurar por Katie. De volta a 1988, Ed vai confrontar Gene, apesar de Mike não gostar muito da ideia. Gene bate o pé para assustar os meninos, mas Ed se mantém firme. Então, ele e Tim voltam para casa. Mas se você achou que esse valentão decidiu ficar bonzinho, se enganou. Gene foi buscar um cachorro para soltar para cima do gêmeos. O Rottweiler persegue Mike até o limite da propriedade, mas em vez de atacar, ele para, se aproxima de Ed e lambe a mão do menino. No presente, Jessica diz que Marla contou para ela que Mike demorou a voltar para casa depois do jantar com os amigos. Eles têm uma discussão e Mike fala que Candle Cove deve ter algo a ver com o desaparecimento de Kate, porque o programa só foi ao ar no mesmo período dos assassinatos em série de 1988. Além disso, ele lembra que Ed ficava estranho depois de ver o show. A Jessica parece achar que Mike está inventando essas coisas, mas ele insiste que não está louco. Então Jessica admite que sabe que ele estava internado até uns dias atrás por causa de um surto psicótico. Isso desperta uma lembrança em Mike. Ele vê sua esposa ligando para a polícia e ele mesmo esfolando o próprio braço com uma lâmina. É a mesma memória que ele viu durante a entrevista de TV. Jessica quer saber onde ele estava na noite anterior, mas Mike continua insistindo na história de que quem criou Candle Cove é o culpado pelo desaparecimento de Katie. A essa altura, a Jessica já tá bolada com ele, então fica de costas para ele. Quando ela vira de volta, Mike não tá mais lá. O Gary, que também estava na equipe de busca, encontra a Jessica. Ela parece nervosa e diz pro marido que acredita que Mike sabe onde Kate tá. Na casa de Gary, Mike conversa com Dane, irmão de Kate. Segundo o menino, Kate já tinha falado que Mike iria lá falar com ele. O psicólogo pergunta o que mais ela disse e Dane menciona um ninho de corvos. Essa informação faz Mike lembrar de uma memória de Jawbone na floresta. Ele vai para casa e diz para a mãe que planeja procurar por Katie além da floresta.
perto da torre de sinalização. Enquanto Mike caminha pela floresta segurando uma lâmina, ele lembra de estar lá, arrastando e carregando algo pesado quando tinha 12 anos. Quando chega na beira da floresta, Mike vê Jawbone e se aproxima. O boneco fica parado, então Mike estende a mão para tocar ele. De repente, Jawbone agarra seu braço, mas Mike é mais rápido. Ele corta o boneco, que foge dali. Mike ainda persegue Jawbone pelas árvores, mas não acaba perdendo ele de vista. Perto de onde parou, Mike vê uma placa de seta de madeira com uma imagem de um corvo. Ele segue a indicação e chega perto do penhasco com um ninho de corvos. Essa é a árvore onde os corpos das crianças foram encontrados. Mais uma lembrança vem para o psicólogo. Mike lembra de ver Ed ao lado de outro menino que passa sobre a borda do penhasco. De repente, Mike ouve um barulho estranho perto de umas pedras e caminha lentamente na direção delas para descobrir o que é. Ele encontra Kate e a carrega a menina para fora dali. Segundos depois, uma criatura coberta de dentes humanos rasteja até onde Kate estava sentada e pega 2 dentes que ela deixou para trás. Mais tarde, Gary chega a prender Mike numa cela, mas deixe ele sair porque a Kate disse que foi a TV que disse a ela para onde ir. Mesmo ouvindo a explicação da filha e sabendo que foi Mike quem resgatou ela, Gary ainda não confia no psicólogo. Ao passar pela recepção da delegacia, Mike vê Tim vestindo a mesma jaqueta que o homem na floresta usava. Jessica supõe que o Mike planejou o sequestro e o resgate de Kate só para ter o que escrever no livro novo dele. Porém, ele finalmente revela que não está escrevendo livro nenhum. Ele voltou ali porque tinha alguma coisa chamando ele. Naquela noite, Mike para dormir num motel no caminho de volta para a cidade onde mora. O telefone toca e quando ele atende, ouve a voz de Ed perguntando para onde ele está indo, porque eles estão apenas começando. Voltamos para o início de novembro de 1988, quando um homem encontra o corpo decomposto de Jean no chão perto de uma árvore. Quando ele olha para cima, vê outras crianças penduradas nos galhos. No presente, Kate está assistindo Kendall Cove de novo e o personagem Horace Horrível diz que eles sentem a falta dela e pede para ela olhar embaixo da cama e entrar na caverna. No dia seguinte, Jessica e Gary ouvem os gritos de Dane e correm para o quarto dele. No chão do quarto do filho, eles veem um gancho pingando sangue. Um tempo depois, Jessica liga para Mike pedindo para ele voltar para Iron Hill, porque Kate meteu um gancho no Dane enquanto o menino dormia. Eles não têm ideia de onde ela encontrou o gancho e a menina não tá falando nada para eles. Por causa dessa ligação, Mike decide voltar para sua cidade natal mais uma vez. Ele acha que algo ou alguém obrigou Kate a machucar o irmão e vai tentar parar de vez com tudo isso. No dia seguinte, Jessica e Gary estão no hospital quando ela diz que pediu a Mike para falar com Kate. O xerife ainda não confia nele, mas concorda com o plano pelo bem da filha. A caminho do quarto de Kate, no hospital, Mike esbarra com Tim e os dois se encaram de um jeito bem tenso. Gary vê Mike entrar no quarto de Kate e sai sem falar com um amigo. Mike mostra a Kate o desenho que pegou na parede dela sobre Kendall Cove e pergunta se ela sabe o que é aquilo. Quando a menina não responde, ele pede o que aconteceu quando ela assistiu o programa. De novo, ela não responde, só pergunta quanto tempo ela vai ficar na cadeia. Mike tenta tranquilizar ela, dizendo que ela não vai para a cadeia porque o que aconteceu não foi culpa dela. Mas enquanto fala, Mike vê a si mesmo no lugar da menina. Ele pergunta ao Mike criança onde ele estava e o garoto diz que ele também estava lá. Do lado de fora, Gary assiste Mike conversando com sua filha por um monitor de segurança. No quarto, Kate diz que foi para a caverna com um garoto que estava debaixo da terra por muito tempo. Ela diz que alguém levou o garoto para lá. Mike pergunta quem colocou o garoto lá dentro, mas ela não responde. Só diz que ele também tem que entrar na caverna. Do nada, Gary interrompe a conversa e chama o Mike para conversar no corredor. No monitor de segurança, a criança feita de dente entra no quarto de Kate e se aproxima dela. Depois a tela fica preta. No corredor, Gary diz que ele e Jessica devem estar presentes da próxima vez que Mike conversar com Kate. Então, o psicólogo pergunta se tem algum caso de pessoa desaparecida na cidade ou nos condados vizinhos, mas Gary diz que não. Mike fica meio estranho. Diz que Kate vai ficar bem e vai embora.
Em outro lugar da cidade, a oficial Amy está investigando uma caixa de recordações desaparecida na casa de uma mulher chamada Beth. Ela diz que usa a caixa para guardar coisas baratas e os dentes de leite de seu filho Alex. Então não entende por que alguém iria querer roubar aquilo. Em casa, Mike cola um desenho na TV enquanto fala com sua filha Lily pelo telefone. No meio da conversa, a voz de Lily muda e diz que ele tem que entrar. Obviamente, o Mike fica super preocupado com o que ouve, mas depois a voz de Lily volta ao normal e ela continua a conversa como se nada tivesse acontecido. Pois é, tecnólogo, de alguma forma a filha do Mike também se envolveu nessa treta bizarra. E agora, o que vai rolar daqui pra frente? Se quiser saber como a série continua, comenta aí parte 2 para eu trazer o desfecho dessa história. Channel Zero é uma série antológica que teve 4 temporadas, sendo essa a primeira. Cada uma delas mostra uma creepypasta diferente, com as melhores histórias macabras criadas pelos internautas. A série foi bem recebida pela crítica, chegando a alcançar impressionantes 93% no Rotten Tomatoes. Só que, infelizmente, a audiência não foi tão boa e o canal Sci-Fi, responsável pelo show, acabou cancelando ele. Bom, gente, esse foi o recap dos primeiros episódios de Channel Zero. Se você quer ver mais recaps irados de filmes e séries, então se inscreve aqui no canal.